Shalom, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Rosh Malachi. Nesses últimos dias, eu estive estudando o tratado de Yomá, um dos tratados do Talmud, da segunda ordem que fala sobre as festas judaicas. Nesse tratado, de Yomá, é discutido sobre o dia do perdão, Yom Kippur, sobre a preparação para esse dia, os seus sacrifícios e também a purificação do sumo sacerdote e de como ele já tinha que se preparar para este momento. E dentro dos vários assuntos que é discutido, um assunto que eu achei muito importante é mencionado na página 9b desse tratado. O motivo da destruição do primeiro e do segundo templo. Tá? Então, nesse tratado, na página 9b, vai ser discutido o motivo que levou à destruição do primeiro e do segundo. Então, vamos ler página 9b de Yomá sobre a destruição do primeiro templo. O primeiro templo foi destruído por qual motivo? Foi devido a 3 pecados: adoração de ídolos, relações sexuais proibidas, derramamento de sangue, ou seja, assassinato. Então, segundo o Tratado de Yomá 9b, as 3 coisas que levaram à destruição do primeiro templo são esses 3 pecados considerados muito graves. Por isso que lá em Atos, capítulo 15, quando fala que o gentil que está se convertendo à fé judaica, ele deve ter esses 4 princípios: não cometer idolatria, não ter relações sexuais ilícitas, não comer animal sufocado e não comer o sangue, ou seja, animal que não foi devidamente morto pela lei judaica, sem a shechitá, tá? Então, dentro desses 4 mandamentos citados em Atos 15, 2 deles que levaram à destruição do primeiro templo, junto com a questão ali do assassinato. Então, esses 3 pecados gravíssimos levaram à destruição do primeiro templo. Quando você analisa a vida dos reis do reino de Judá e do reino do norte, o reino de Israel, você verá que eles realmente matavam por poder, eles assassinavam, eles também cometiam idolatria graves, como a gente vê no caso de Jeroboão, que fez 2 bezerros. Nós vimos no caso ali em Manassés, que sacrificou seus filhos aos ídolos. Então, aquela geração do primeiro templo, junto com seus reis, junto com o povo, estavam muito envolvidos com esses 3 pecados. Tá? E aí, então, Deus destrói o templo devido a esses 3 pecados considerados muito graves. Já vamos ver em relação ao segundo templo. No período do segundo templo, as pessoas estavam enganjadas no estudo da Torá, observância das mitzvot e atos de bondade, e que não praticavam atos pecaminosos que foram realizados no primeiro templo. Então, a idolatria era muito pouco comum na época do segundo templo, tá? Então, a idolatria, ela meio que foi erradicada, a idolatria a ídolos, depois de Esdras, Neemias, ela se tornou muito fraca dentro do judaísmo em comparação com a prática do primeiro templo. E aí também eles estudavam muito Torá, praticavam muitos mandamentos, e aí pergunta, por que o segundo templo foi destruído? Se a geração do segundo, teoricamente, em muitos pontos era superior à geração do primeiro templo em relação a cumprimento de mandamentos, em relação à idolatria. Bom, por que o segundo templo foi destruído? Foi destruído devido ao fato de que havia o ódio devasso, o ódio gratuito, que em hebraico é Sinat Rinan, tá? Então, o Sinat Rinan, o ódio gratuito, que equivale às 3 transgressões graves: adoração de ídolos, relações sexuais proibidas e derramamento de sangue, ou seja, assassinato. Então, veja, os sábios eles falam que o segundo templo foi destruído somente por um pecado principal, podemos assim dizer, que era o ódio gratuito. Claro que no primeiro e no segundo templo ocorreram vários tipos de pecados, várias pessoas pecaram em vários aspectos, mas de forma abundante, de forma maciça, o que levou à destruição do primeiro templo? Assassinato, idolatria e relações sexuais ilícitas, que era praticado por muitos. Já o segundo templo foi destruído, não era por idolatria, não era tanto por causa de relações sexuais ilícitas, e sim por um ódio gratuito que brotava no coração das pessoas. O assassinato também é um pecado muito grave, só que o assassinato do primeiro templo, ele visava um ganho. Então a pessoa matava o outro, querendo pegar herança, querendo pegar reino, querendo pegar poder, querendo pegar glória.
Então, é no sentido de ter um status. Já no segundo templo, a ideia é de que a pessoa odiava o outro por qualquer motivo, ou até mesmo sem motivo, somente por odiar a outra pessoa. Então, segundo a tradição, é isso que levou à destruição do segundo templo. E quando a gente vai analisar a questão do primeiro e do segundo templo, o primeiro templo foi destruído, mas 70 anos depois estava sendo reconstruído. Já o segundo templo foi destruído e vai aí quase 2000 anos sem o segundo templo. Então veja a diferença do primeiro e do segundo. Então nós temos aqui a questão de idolatria, que é um pecado grave, mas em comparação com o ódio gratuito, não foi tão levado em conta em comparação com a idolatria. Tá? Então essa questão do ódio gratuito é uma questão que nós temos que pensar muito bem para nós, refletir sobre nós. Na época ali do segundo templo, a gente sabe também que veio o nosso Mashiach e Yeshua, e é uma época que tinha muitas pessoas que sofriam muito, e ele tentou então curar as suas feridas, trazer um alento, trazer uma mensagem de esperança, trazer a mensagem do reino dos céus. Só que ele veio numa época muito turbulenta dentro de Israel. Era uma época muito difícil. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os essênios. Dentro dos fariseus também tinha a casa de Hillel, a casa de Shammai, que muitas vezes tinham disputas poderosas, disputas complexas. E muitas vezes a pessoa tinha saduceus que eram bons, tinha fariseus que eram bons e tinha essênios que eram bons. E muitas vezes, se a pessoa se proclamava saduceus, o fariseu já achava que ele não prestava, que ele não valia nada, e vice-versa. Então isso era um ódio gratuito. E puxando isso para os nossos dias, também está ocorrendo isso. Algumas vezes a pessoa é de direita, o pessoal odeia ele. Falando de questão de política, né? A pessoa é da esquerda, o pessoal odeia ele. Então, tem essa questão hoje também do ódio gratuito. Então, tem essa questão hoje também. Isso que é o ódio gratuito. Odiar a pessoa por nada, ou por fazer parte de uma certa ideia, de uma certa ideologia. E um outro aspecto muito interessante também da geração do primeiro e do segundo templo é a questão de sumos sacerdotes. Tá? Vamos analisar aqui na página 9a agora essa questão dos sacerdotes. Tá? A propósito do período do segundo templo, quando os sumos sacerdotes eram frequentemente substituídos, a Guimarães fala o seguinte: qual o significado de estar escrito? O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios 10, verso 27. O temor do Senhor prolonga os dias, isto é referência ao primeiro templo, que durou 410 anos, e no qual apenas 18 sumos sacerdotes serviam, como está escrito nas listas da genealogia dos sacerdotes na Bíblia. Então, no primeiro templo, diz que houve 18 sumos sacerdotes. Num período de 410 anos do primeiro templo, houve a quantidade de 18 sumos sacerdotes. Já no segundo templo, mas os ímpios são abreviados, fala o seguinte: o segundo templo durou 420 anos, segundo o Tratado de Yomá. Então, o primeiro 410, o segundo 420, no qual mais de 300 sumos sacerdotes serviram. Então, em 420 anos, foi 300 sumos sacerdotes no segundo templo. E no primeiro, 18. É uma diferença muito grande. A quantidade de anos é quase igual, 410 para 420, mas a quantidade de sacerdotes é imensamente maior, né? E é interessante ainda que dentro do segundo templo, se você reduzir o que 4 sumos sacerdotes exerceram o seu cargo, por exemplo, Shimon Tzadik serviu por 40 anos. Yohanan, que foi considerado um grande tzadik, serviu por 80 anos como sumo sacerdotes. Ismael serviu por 10. E o Rabino Eleazar ben Harsum serviu por 11. Se você somar esses 4 sumos sacerdotes, você verá que os outros sumos sacerdotes, eles exerceram o cargo, não deu um ano deles exercer o cargo de sumo sacerdote. Então veja a diferença do primeiro templo e do segundo. Por isso que lá no Novo Testamento nós vemos sumos sacerdotes, né? Um que deixou de ser sumo sacerdote, Ananás e Caifás, por exemplo, né? Eram 2 sumos sacerdotes, um que foi tirado de lá e outro que foi colocado. Então veja
os sumos sacerdotes da época do primeiro templo eram considerados como pessoas justas. Já a maioria dos sumos sacerdotes da época do segundo templo, a maioria deles são considerados como pessoas injustas, tá? Então veja interessante essa questão aqui também entre o primeiro e o segundo templo. Então a gente vê que a época que o Mashiach Yeshua veio, o ódio gratuito era abundante dentro do segundo templo. Então nós temos que ver hoje também na nossa vida, que a gente como judeus praticantes acaba indo muito para o lado de cumprir os mandamentos, que está certo, não ter idolatria, cumprir kashrut, observar os mandamentos de tzitzit, tefilim, mezuzá, entre outros mandamentos, a pureza familiar, e vai vários mandamentos que nós tentamos cumprir à risca, mas daí na questão do amor ao próximo, o amor a uma pessoa que pensa diferente de nós, mas a questão de respeito, a questão de não ter um ódio gratuito, muitas vezes a gente acaba tendo. Tá? E aí nós vemos que entre o primeiro templo e o segundo templo, foi considerado muito mais grave o ódio gratuito do que a própria idolatria. Por isso que no Novo Testamento, na carta a epístola, primeira epístola de João, capítulo 4, vamos ler do verso 7 a 8, primeiramente, diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí, na continuidade, no verso 19 e 21, fala o seguinte: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, tá? Então, dentro da tradição judaica, nós temos dois pilares principais da fé, né? A Torá foi dada em duas tábuas, ou seja, mandamentos relacionados com o eterno e mandamentos relacionados com o nosso próximo. E podemos dizer que a destruição do primeiro templo tem mais relação com mandamentos relacionados com Deus, tá? A idolatria, que levou à destruição do primeiro templo. E já a destruição do segundo templo tem a ver com o amor ao próximo, que é um dos pilares. Só que dentre esses dois mandamentos da idolatria e do amor ao próximo, o que você pode mostrar de forma melhor o amor a Deus é com o amor ao próximo, tá? É mais fácil você mostrar o amor a Deus amando o próximo do que na questão da idolatria, tá? Então veja importante essa questão do amor, de amar o irmão, tá? E não só o irmão, também aquele que não é da nossa comunidade, que tem ideias diferentes, mas nós já não devemos, na primeira vez, já demonstrar um ódio por aquela pessoa, tá? Ou não concordar com as ideias da pessoa. Então tem toda essa questão aqui do ódio gratuito. Então é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. E daí quando a gente vê Yeshua falando que o reino seria tirado de uma certa elite e seria dado a outras pessoas, nós entendemos claramente no Novo Testamento que seria tirado dos sumos sacerdotes. Muitos daquela época eram saduceus, tá? Não que todos os saduceus estivessem errados nesses conceitos, mas os saduceus muito voltados para a parte material. E aqueles que perseguiram nosso Mashiach Yeshua, como também depois os apóstolos, como também perseguiram muitos rabinos da época, esses sumos sacerdotes estavam ligados com Roma e tinham um ódio gratuito, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão e refletir sobre o primeiro e o segundo tempo e refletir sobre a nossa vida. Também não estou dizendo, é claro, nesse estudo, nessa reflexão, que eu amo meu próximo, tá tudo certo. Não, por isso que a Torá foi dada em duas tábuas, né? Você tem que amar o próximo e amar a Deus. Só que um dos caminhos mais fáceis para você chegar ao amor a Deus é mostrando amor ao próximo. Então, que a gente possa, dentro da nossa comunidade se chama Rabat Hest, a gente possa aplicar mesmo esse amor, né? A Rabat significa amor, Hest de bondade, amar fazer o bem. Porque se nós amarmos fazer o bem, nós então não estaremos incorrendo no Sinat Hinam, ou seja, no ódio gratuito. É isso. Até uma próxima oportunidade. Shalom, Lehitraot. Até logo.